Vamos falar agora sobre a Reforma Protestante, movimento que ocorreu ali no início do século XVI e que marcou um período de crise da Igreja Cristã Católica do Ocidente. Um período onde o poder da Igreja ele foi abalado e ocorreu a ruptura, a fragmentação da Igreja Cristã Ocidental. Bem, nós temos aí três grandes reformadores, né, que ficaram aí na história, marcaram seu nome na história pelo que conseguiram, né, estabelecer. Primeiro, o monge alemão Martinho Lutero, né, que criticou duramente a igreja e promove essa cisão, essa ruptura na igreja cristã ocidental. Depois temos o João Calvino, né, que lá na Suíça ele faz suas pregações, um seguidor de Lutero, apesar de algumas diferenças, e também o Henrique VIII, na Inglaterra, que na verdade não foi uma proposta de reforma. No caso do Lutero e do Calvino, sim, mas do Henrique VIII era muito mais uma questão de poder, de afirmação do absolutismo, que nós vamos ver à frente. Só que as causas dessa reforma, quais foram elas? Bom, primeiramente, nós temos ali o que vai ser uma nova interpretação da Bíblia, gente. Quando criaram a imprensa, até ali, nós não tínhamos ainda, ou melhor, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Era um livro, né, sagrado apenas para a igreja. Só quem poderia ler e interpretar eram membros da igreja cristã católica. Quer dizer, e isso com a imprensa divulgando, mais pessoas passaram a ter acesso. Consequentemente, novas interpretações da Bíblia. Bom, um outro evento que marca, tem como marca, né, a influência nesse surgir da Reforma Protestante foi a corrupção do clero. Né? Porque na época, gente, é assim, nós tínhamos muitas pessoas que ingressavam na igreja sem ter o dom religioso. Muitas pessoas, por influência, colocavam seus filhos dentro da igreja. Porque na época, pela lei da primogenitura, né, o mais velho ficava com a maioria das riquezas, se não tudo, né? Ou pelo menos a metade dela. E normalmente, em alguns locais, até toda a riqueza do pai. E os outros filhos tinham que, de alguma forma, se virar. E muitos deles, eles eram incorporados à igreja pelos pais antes da morte. Né? Então, por isso mesmo que muitas pessoas que entravam na igreja, eles não tinham lá aquele dom religioso. Né? Eles não tinham lá vamos dizer assim, o dom de realizar as pregações e de seguir os dogmas da igreja. Então, por isso que muitos praticavam a simonia, né, que inclusive era autorizado até pelo Papa, né, o que era a simonia, né, a venda de relíquias sagradas. Né, quando eu falo autorizado pelo Papa, a indulgência, que era uma simonia. Então, as pessoas, elas vendiam um espinho, dizendo que era da coroa de Cristo, vendiam um pedaço de madeira, dizendo que era da cruz onde Cristo foi crucificado, e assim por diante. Ou seja, vendiam falsas relíquias sagradas, né? Vendiam cargos eclesiásticos, cargos na igreja. E a maior crítica, né, sobre essas práticas era a indulgência, que era uma simonia também. O que eram as indulgências? A venda do perdão do pecado. Em conformidade com o teu pecado, você poderia comprar o teu perdão, né? Pagava pelo teu perdão. Então, outro fator para essa reforma protestante foi o sentimento nacionalista, principalmente quando falamos de reis, que não aceitavam mais a interferência papal, né, do Papa em questões políticas, em questões nacionais. O Papa dando opinião, o Papa contestando, e muitos reis se incomodavam com isso. Outros, né, o povo, eles ficavam descontentes, principalmente, né, com a quantidade de impostos que pagavam, inclusive, né, a igreja. Né? E essa igreja ela dava apoio aos reis que exploravam a população do campo. Então, o povo também foi se descontentando com a igreja, com a quantidade abusiva, segundo eles,
dos impostos pagos às igrejas. Bom, outro ponto, né, que acabou levando essa reforma é o que nós colocamos aqui como desmoralização do poder papal, né, no cisma do Ocidente. Foi quando ocorreu, né, o chamado Cativeiro de Avignon, quando nós tivemos a instituição de dois papas, um em Avignon, na França, e o outro em Roma, né, quase como uma crise de identidade, ou mais uma briga de vaidade entre os franceses e os romanos, que chegaram a instaurar ao mesmo tempo dois papas, né? Quer dizer, a quem seguir, a quem obedecer, e isso acabou levando ao descontentamento de muitos. Bom, além disso, bora comentar uma outra coisa aqui. Falamos lá, né, do Lutero, falamos lá do João Calvino, do Henrique VIII. Só que antes deles, nós tivemos aí o John Wycliffe, né, que era um professor na Inglaterra e que ele já falava sobre a ideia de reforma, que que a igreja ela deveria se reformar, se reorganizar. Então percebam que, olha só, não foi o Lutero o primeiro, ocorreram outros. Só que no momento em que a igreja tinha muita força ainda, muito poder, muito prestígio. Então o John Wycliffe ele não teve sucesso, né? Ele acabou, olha só, punido, né? Ele morreu, né? Antes de morrer ele foi excomungado. O que queria dizer isso? Quando era excomungado, você está fora da igreja, você não vai para o céu, né? E aí, ele acabou sendo punido mesmo depois de morto, né? Vão desenterrar para queimá-lo, né? Já que ele atentou contra essa igreja. O outro foi o John Hus, né? Também professor, que ele foi morto na fogueira como herege, imaginem lá no século XV, no início do século XV. Então, antes de Lutero, que foi em 1517, nós tivemos outros reformadores, outras pessoas que criticaram a igreja, né, essa ordem religiosa. E aí, mas, entretanto, quem ficou, né, na história mesmo foi Lutero, porque ele consegue esse romper, né, com os dogmas cristãos católicos. Bom, então, na Alemanha, a reforma foi com o Lutero. Gente, o Lutero ele foi representar a ordem dele, né, isso no que é o Vaticano hoje. E lá ele viu, né, o luxo, ele viu a quantidade de até exageros, né, nesse luxo dentro do papado em Roma. E o Lutero, quando ele volta a Wittenberg, cidade dele na Alemanha, né, estava ocorrendo a venda de indulgências, porque queriam construir uma catedral. E aí o Lutero ele afixa em frente à catedral, né, onde ele fazia, né, o seu sacerdócio, onde ele vai afixar as 95 teses. E nessas 95 teses, né, sintetizando, evidentemente, né, como pontos mais importantes, dizia: a salvação só pode ocorrer pela fé. E não só pelas boas obras, mas se a pessoa tiver fé, ela alcança a salvação. Né? E ele condenava a venda de indulgências, né? Dizendo que seria queimaria no fogo do inferno quem comprava e quem vendia o perdão. Para perceberem que ele foi excomungado pelo Papa Leão X, né, em 1521, 4 anos após, né, a proposta dele de reformar a igreja. Quando falamos em 95 teses, gente, teses são propostas. Então, naquela época, o Lutero ele não queria criar uma nova vertente do cristianismo. Ele queria apenas que a igreja ela se reformasse. Era essa a proposta dele. Né? Então, ele foi excomungado, né, considerado como traidor da igreja, né? Quer dizer, ele era considerado agora não cristão. Só que, assim, o Carlos V, que era o rei na época, né, lá do Sacro Império Romano Germânico, né, a partir da formação, lá quando ocorreu ali do Carlos Magno, no ano 800, naquela época, que se formou esse Sacro Império. Então, o Carlos V, ele imaginou que o Lutero fosse buscar, pedir clemência, né, se explicar, mas ele não fez. E o Lutero, gente, ele acabou sendo chamado para depor, né? E quando imaginaram lá que ele fosse
né, se tentar se retratar junto ao Carlos V, e fazendo depoimentos à igreja. Só que acabou o julgamento no dia, iriam continuar no outro. E ele foi sequestrado pelos príncipes na Alemanha. Por quê? Porque havia um plano para matar Lutero. Ele foi escondido, ficou escondido durante um tempo. Foi quando ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. Então, o Lutero, né, ele foi protegido pelos príncipes alemães. Claro que tinha interesses, né, porque se rompesse com a igreja cristã católica, evidentemente, né, a riqueza dessa igreja ficariam para alguém, e nesse caso, os príncipes alemães. Daí o porquê o apoio que deram a eles. Nesse meio tempo, o Lutero escondido ainda, né, fugindo de perseguições, ocorre a revolta dos anabatistas, né, do Thomas Müntzer. O que era isso, gente? Os anabatistas, eles eram contra o batismo quando você nasce, como é no catolicismo. Para eles, o batismo era para ser quando adulto, quando você tivesse consciência, né, do que você realmente quer para a vida. Então, esse grupo dos anabatistas, né, ocorreu uma variação entre eles. Ocorreu na Alemanha, mas em outros locais também. Mas o que eles pregavam? Principalmente com a separação entre igreja e Estado, não para evitar que o Estado fosse confessional, que defendesse uma crença, né, uma religião. Eles queriam também o fim do culto às imagens e a igualdade entre todos. Eles queriam acabar com a exploração do campo. Grande parte deles passavam por isso, porque nessa época, gente, a Alemanha ainda era marcada por traços feudais, né? Quer dizer, senhores do campo explorando a mão de obra, e essas pessoas, esses anabatistas, grande parte camponeses, queriam exatamente se livrar disso também. Para perceberem que eles chegam, matam os senhores, os anabatistas, né, a quem deviam, inclusive, e aí eles saem do campo para a cidade. Quando chegam na cidade, que o Lutero vê, né, que aí eles veem, é quase uma euforia quando vê o Lutero, aí o Lutero quebra o gelo. Como quebra o gelo? Eles imaginavam que o Lutero fosse dar pleno apoio a eles. Quer dizer, Lutero, estamos contigo também. Aí Lutero condena o movimento dos anabatistas, dizendo, olha, se há senhores e servos, se há o dono da terra e quem vive nela, que é o camponês, é vontade de Deus. Né? Evidentemente, ele está protegendo aos interesses de alguém, que é a nobreza do campo, né? Que é aquela nobreza dona de terras e que está sendo atacada aí pelos anabatistas. Então ele escolhe o lado Lutero. A verdade é essa. Bom, aí é o seguinte, aqui uns dos princípios, né, do luteranismo, gente. A salvação só pode ser alcançada pela fé, né? A presença, a verdade só está na Bíblia, é a única fonte da verdade. Ele pregava também o sacerdócio universal dos fiéis. Não é só um religioso que está em uma ordem religiosa que pode propagar a fé. Qualquer um de nós pode propagar essa fé. Né? Quer dizer, nós somos sacerdotes de levar, né, a palavra de Deus a outros locais. Né? Então, eles estão quebrando aí aquela máxima de até então, que só os religiosos, só os padres, bispos, tinham essa função. Diz, não, negativo. Qualquer um de nós tem essa função. Qualquer um de nós pode ser um sacerdote. Bom, um sacerdote mesmo não investido em uma ordem religiosa. Aí eles pregavam também o fim das ordens religiosas, né, quer dizer, do clero regular, que nós chamamos as ordens que se direcionam por um ensinamento de um santo, né, franciscanos, mercedários e assim por diante. Toda a ordem, né, religiosa, né, que ainda existe hoje em dia, para eles deveriam ser extintas. Outro ponto importante, pregavam a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou outros intermediários. Ou seja, leia a Bíblia e faça a sua interpretação sobre. E até então era proibido ler a Bíblia.
era algo apenas de religiosos. Quer dizer, imaginem só a quantidade de pessoas que vão ler a Bíblia e a multiplicidade de interpretações que vão ocorrer. Né? Daí o porquê a igreja ela vai rompendo a partir daí. Outro, né, eles queriam o fim da proibição do casamento dos padres, né, para eles os padres poderiam casar, além da proibição de imagens, né, em igrejas, né, que já é uma pregação deles aí nesse momento. E nós temos também, pregavam a tradução da Bíblia para outros idiomas. Bom, então esses aí são os principais fundamentos da doutrina luterana. Fundamental, gente, por favor, na teoria dele, tá? Martinho Lutero pregava que a salvação só poderia ser alcançada pela fé, tá? Pela fé. Bom, aí nós temos agora o João Calvino, na Suíça. Ele, né, o Lutero, por exemplo, ele falava em predestinação, que nós, né, falando de Lutero ainda, que nós nascemos predestinados, mas que com fé e também realizando boas obras, né, mas principalmente ter fé, nós conseguiríamos a salvação, mudar o nosso destino. Ou seja, para o Lutero, a predestinação ela era mutável, você poderia mudar o teu destino. Para João Calvino, não. É a chamada predestinação absoluta. Cada um de nós nasce com o destino traçado. E quem é que vai... Como é que eu vou saber que eu sou um escolhido por Deus? Haveria alguns sinais, como mostra aqui nas nossas imagens, alguns escolhidos. Quer dizer que eu não posso fazer nada para mudar o meu destino? Nada. Nada. Apenas já sinais que você é uma pessoa, né, que vai para o céu, né, que vai alcançar uma vida eterna de repente. E aqui nós temos, olha só, alguns sinais de que você é um escolhido nessa predestinação. Você realiza o trabalho justo, honesto, tem fé em Deus, pratica boas obras, voltado à família, não vive em farras ou coisa parecida. Agora, perceba uma coisa aí, tá, gente? Você teve uma vida mundana, errada, vamos dizer assim, segundo os princípios religiosos, durante toda a vida. De uma hora para outra, você mudou de atitude e passou a trabalhar bastante, ser honesto, ter fé. Isso ia mudar a tua condição, segundo Calvino? Não. Isso era imutável, tá? Você sempre foi assim, um trabalhador justo, honesto, que teve muita fé em Deus, praticou boas obras, né, voltado à família, ao seio familiar. Então, isso é sinal dos escolhidos, tá? Outra coisa, onde vai ocorrer essa influência aí do João Calvino? Suíça, onde ele começou a pregar, aí na região dos Países Baixos, na Holanda, na França, os huguenotes, na Inglaterra, os puritanos e presbiterianos da Escócia. Né? Lembrando que presbiterianos e puritanos, eles chegaram a conviver dentro do parlamento inglês durante algum tempo. Sendo que puritanos, né, eles eram mais tolerantes, né, do que os presbiterianos a outras visões que não a deles. Né? Seria um lado mais fundamentalista. Tá, gente? É algo interessante a se falar aqui na teoria do João Calvino. Gente, o João Calvino, ele caiu, vamos dizer assim, como uma luva, a teoria dele, nas mãos da burguesia, dos ricos. Porque até então a igreja ela condenava o acúmulo de riquezas. E agora veio o João Calvino dizendo, não, se você acumula riqueza, é fruto do teu trabalho. Logo, isso é um sinal de salvação. Você é uma pessoa trabalhadora, regrada, né, que é organizada, uma pessoa que muito direita, voltada à família, é sinal de salvação. Então, acumular riqueza, isso é fruto apenas do teu trabalho. Né? Quer dizer, por isso que a burguesia que se sentia incomodada com a igreja cristã católica, adotou o calvinismo. Porque agora acumular riqueza, e eles eram comerciantes, grande parte da burguesia, agora acumular riqueza não é pecado.
Quer dizer, para a burguesia foi muito interessante. Bom, agora a reforma na Inglaterra. Gente, na Inglaterra ocorreu o seguinte: Henrique VIII, o rei, a mulher dele, Catarina de Aragão, ela não gerava filho homem. Ou melhor, quando gerava, morria muito jovem ainda, né? Não se sabe exatamente o motivo disso. Há várias possibilidades, há há vários informes, mas nada de informação, algo contundente. Bom, o Henrique VIII, ele casa com ela, mas antes ela teria casado com o irmão dele. É aquela coisa do casamento arranjado. Lembra que o casamento era algo político. Só que o irmão dele morreu. Ele nem chegou a passar tempo no governo, muito jovem. E o Henrique VIII teve que casar com ela. Só que lá, né, na lei, né, segundo a igreja, né, ali no Levítico 20 e 21, diz que se o homem casar com a esposa de seu irmão, trará desgraça para a família. Não terão filhos por causa desse incesto. Aí, só que quando era de conveniência do Henrique VIII, com o pai dele, claro, né, eles conseguiram que o Papa Júlio II ele anulasse o Levítico 20 e 21. Por quê? Ela casou com o irmão do Henrique VIII. E aí depois ele morreu, né, casou e morreu logo de imediato. E aí ele era jovem, muito jovem ainda. Aí o Henrique VIII casa com a ex-esposa do irmão dele. Aí pela igreja não poderia. Mas Júlio II, de acordo com a solicitação, né, do rei da Inglaterra, autoriza. Isso, imaginem só. Aí ele ficou com a Catarina de Aragão, só que não gerava filho. Aí o que ele fez? Ele usou o mesmo Levítico 20 e 21 para buscar o Papa, agora o Clemente VII. Né? Então ele vai ao Clemente VII dizendo: olha, realmente é algo que não deveríamos ter feito, o casamento é ilegal. Então ele busca a separação da esposa. Só que o Papa Clemente VII, ele nega, porque ele autorizar a separação, ele iria manchar a imagem da igreja, porque o Papa negou ou anulou um casamento depois, ou melhor, permitiu um casamento, anulou um princípio bíblico que está na Bíblia para poder ocorrer o casamento. E agora, ele autorizar, né, a separação seria algo contraditório. Além disso, Carlos V, que era sobrinho da Catarina de Aragão, ele teve intrigas durante muito tempo com o Papa, com Clemente VII. E aí eles tinham reatado ali as boas relações. O Clemente VII não queria confrontar o Carlos V, que era o rei do Sacro Império Romano-Germânico, né, que reunia ali aquela região toda da Itália até próximo à Alemanha. Então, o que aconteceu, gente? Nisso tudo aí, né, o que nós tivemos é que o Papa, o Clemente VII, ele anulou, né, ou melhor, ele não deu autorização para o Henrique VIII se separar. Aí, gente, complicou agora, né? Porque o Henrique VIII, ele vai confrontar a igreja. O Henrique VIII, ele vai tentar separar-se de todo jeito. Isso, em 1504, ele declara o ato de supremacia. Por esse ato de supremacia, já que a igreja não deu a separação dele da Catarina de Aragão, ele começou a se envolver com damas da corte, né, como a Maria Bolena e a Ana Bolena, irmã da Maria. E só que a Ana Bolena, muito religiosa, não aceitava que ele fosse casado e ela se envolver com ele. Ela pressionou para ele conseguir separação. Como o Papa negou, ele rompe com a igreja. E aí decreta o ato de supremacia. E por esse ato dizia: o Papa manda na igreja em outros locais. Aqui quem manda sou eu. Aí ele vai fechar mosteiros, ele confisca bens da igreja. O padre que não concordasse tinha que sair da Inglaterra. Os que quisessem ficar, ficariam, mas ficariam sobre as ordens dele. Né? Bom, e aí, gente? A partir daí, alguns princípios.
livro sagrado, a Bíblia, né? E a salvação humana pela fé. Só uma observação, gente, é o seguinte. Percebam que, para o Lutero, a salvação só poderia ser alcançada pela fé. Para o Calvino, negativo. A predestinação ela é imutável. Se você nasceu para o céu ou o inferno, nada mudará a tua vida. Mas há os escolhidos por Deus. Aqui não há nada nesse sentido, que fale de salvação da alma, por exemplo. Né? Para ele, na verdade, pelo menos que vai discordar da igreja. No começo, gente, essa igreja anglicana era uma igreja católica, só que com outro líder. Não era o Papa, era o Henrique VIII. Bom, e a igreja, ela reagiu, né, e ela cria a contra-reforma, ou reforma católica, né, para quê? Para tentar reverter esse quadro de perda de seguidores, né, perda, né, de domínio. Então, ela vem para moralizar, para tentar reorganizar a sua estrutura toda, né, isso a partir do chamado Concílio de Trento. Então, nesse concílio, o concílio reunião da cúpula da igreja, né, para tomar decisões importantes, nesse caso, seria uma reconfiguração da igreja. E aí nós temos aqui como algumas medidas. Para eles, a salvação só pode ser alcançada pela fé, que era o que o Lutero falava, né? A fonte da fé, a única, a Bíblia, mas ela é melhor interpretada pela igreja. Ou seja, está indo contra o dogma, a pregação de Lutero, que dizia que o do sacerdócio universal e da livre interpretação da Bíblia. Outro ponto, a missa e a presença de Cristo. Só na Eucaristia ocorria a presença realmente de Deus, né, de Jesus, é o que se acreditava. E aí, quer dizer, era mais um princípio defendido aí pelo Concílio de Trento. Outro ponto, o Tribunal da Santa Inquisição, que tinha sido desabilitado, né, ele vai ser retomado, vai ser colocado em prática novamente, para punir os hereges, punir as pessoas que estão confrontando a igreja, né, que estão cometendo as heresias agora. Né, quer dizer, mais uma medida da igreja. Além disso, criou uma lista de livros sagrados, né, índice de livros sagrados, o index, né, quer dizer, era uma censura, gente. Na verdade, só ia ser editado, colocado para venda, né, divulgado, se autorizado pela igreja. O resto seria condenado. E aqui, ó, criação da Companhia de Jesus, né, que vem para a América para catequizar os índios. Eles eram chamados de soldados de Cristo, né? Então eles vêm para cá com a missão de converter, né, de conquistar, vamos dizer assim, seguidores para a igreja que está se fragmentando, né, na Europa. Bom, a princípio, né, nós vamos até aqui, da Reforma Protestante. Então guardem que é um movimento que está junto ali com o Renascimento, é um período de transformação, de mudança, e a igreja ela está se reestruturando. Aguardo vocês em uma próxima aula. Grande abraço em todos.